Sente que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, seu amor não tem limites, encontro paz. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Bom dia, que bom que você está aqui, que bom que você veio. Nós viemos aqui para falar com Deus. Nós viemos aqui para nos relacionar com Ele. Você não veio para ser um mero espectador. Todos nós aqui viemos para nos relacionar com Deus. Você não veio aqui somente para ficar sentado, assistindo algo acontecer. Não, você veio cultuar a Deus. Você veio se render, se entregar ao seu Criador. Todos nós que estamos aqui. A casa de Deus, que é o seu povo reunido, é conhecida como casa de oração. Onde esse momento aqui é um momento que todos nós buscamos a Deus, oramos a Deus, nos relacionamos com Ele juntos. Então se entregue por inteiro nesse momento, nessa manhã, que você possa desfrutar da graça, do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Quero convidar você a ficar de pé e nós juntos fazermos a leitura do livro de Efésios, capítulo 2, versículos de 8 a 9. Esse texto que é um dos cernes das Escrituras, que revela a forma como eu e você fomos resgatados, fomos salvos, fomos reconciliados com Deus. Vamos fazer a leitura desse texto juntos, em uma só voz? Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós fomos salvos pela graça de Deus. Nós fomos salvos porque um dia Ele olhou para nós, e mesmo Ele não vendo nada de bom, Ele escolheu nos amar.
e escolheu nos chamar para perto dele. Isso é graça. O que eu fiz para merecer isso? Você não fez nada. Ele fez porque ele amou você. Ele fez porque ele nos amou. Isso é graça. A graça é de graça. Preciso pagar no débito, no crédito? Não. É de graça. É amor imerecido, amor revelado a nós. Vamos cantar? Quão famoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão famoso és, quão famoso és. Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor, Suas vozes, maravilhoso é. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso
Ore junto comigo. Pai querido, nós te bendizemos, te adoramos, te amamos nessa manhã, porque o Senhor é formoso. Não há ninguém como o Senhor. Só Tu és santo, 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 digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso amor, de toda a nossa entrega, Senhor, de todo o nosso coração. E nós nos rendemos a Ti, Senhor, nessa manhã, declarando que não existe nada melhor do que estarmos em Sua presença. Não existe nada melhor do que nos satisfazermos no Senhor. Um dia em Sua presença vale mais do que 1000 em outro lugar, Senhor. Nós preferimos estar aqui nos deleitando no Senhor do que fazendo qualquer outra coisa, porque é bom estarmos em Sua presença. É bom podermos desfrutar do Senhor, ouvirmos a Sua voz, nos lembrarmos, Senhor, que nós temos a certeza do Seu amor revelado em Cristo Jesus. É bom estarmos aqui, Senhor. Satisfaça o nosso coração nessa manhã. Enche o nosso coração com Sua alegria, Senhor. Traz arrependimento para que nós possamos viver a vida do Senhor, a nova vida que é em Cristo Jesus. Fortalece a nossa fé, Senhor. Renova a nossa esperança. Nos levante, Senhor, para que vivamos para a Sua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Salmo 51, versículo 17, diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, este o Senhor não despreza, este o Senhor não rejeita. Fica se perguntando o que agrada a Deus, né? O salmista fala, são os sacrifícios, aquilo que é visível, aquilo que nós fazemos externamente, né? É a nossa performance espiritual, nossa performance religiosa, né? É nós mostrarmos para as pessoas que nós somos bons, mas no fundo escondermos um coração cruel. O salmista vai falar, não é disso que o Senhor se agrada. O Senhor não se agrada com a aparência das coisas, o Senhor se agrada de um coração literalmente quebrado diante dele. Um coração que se desfaz diante da presença dele. Um coração que é sincero, honesto, que admite, Senhor, não tenho nada a esconder do Senhor. O Senhor sabe que eu sou ruim. O Senhor sabe que eu sou pecador. O Senhor conhece o mais íntimo do meu coração, as minhas intenções, as minhas motivações, os meus pensamentos, os meus desejos. O Senhor sabe que eu sou pecador. Esse tipo de pessoa que agrada a Deus. Pessoa que reconhece que é falha, que só é alguma coisa por causa da graça dele, da misericórdia dele. Esse momento é um momento de nós quebrarmos o nosso coração diante de Deus. Pedir para Ele sondar os nossos corações. Pedir para Ele nos mostrar os nossos caminhos maus e pedir para que Ele nos conduza pelo reto caminho. Fale com Deus silenciosamente nesse momento, derrame seu coração diante dEle. Derrame sobre Ele os seus pecados, as suas culpas, as suas vergonhas. Confie na graça revelada em Cristo Jesus. Se agarre nela com toda a sua força. Fale com Deus neste momento. Depois de um momento de oração silenciosa, nós vamos cantar mais uma canção.
perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Me render e te adorar, tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparar ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Que me render e te adorar, tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. As vozes te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Senhor Jesus, nós te entregamos toda a nossa vida. Como a canção diz, ainda é pouco comparado ao que nós recebemos do Senhor. Afinal de contas, o Senhor pegou o pior que existe em nós e colocou sobre si. E o Senhor pegou o melhor que existe no Senhor e colocou sobre nós. Por isso nós nos rendemos por inteiro ao Senhor, porque o Senhor é aquele que se entrega por inteiro a nós.
Louvado seja o seu nome por isso. Obrigado pela certeza do seu perdão. Seu perdão que nos lava, que nos purifica de todo pecado, Senhor. Onde nós podemos levantar da oração na plena certeza de que nós somos justos por meio do que Cristo fez. Louvado seja o seu nome, Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ler mais um texto juntos. Hebreus 10, 19 a 23. Eu vou ler os versos ímpares e convido você a fazer a leitura dos versos pares. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Por novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Também temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com água. Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Eu e você podemos nos aproximar com ousadia ao lugar santíssimo, a presença de Deus por meio de Cristo Jesus. Ah, mas pastor, estou cheio de culpa. Não existe mais culpa, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Corra para Deus e mantenha firme a sua esperança, porque Ele é fiel em todas as coisas. Vamos ficar de pé, nós vamos cantar mais uma canção. E eu convido você que veio preparado essa manhã a dedicar ao Senhor seu dízimo e sua oferta, na plena convicção e certeza de que Ele é fiel, Ele tem cuidado de nós. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Um dia a sua morte, crucificada a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte crucifica a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte crucifica a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar,
suas vozes, só para te adorar. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Nossa irmã Palmira faz uma oração de gratidão, Senhor. Pode sentar. Bom, gente, vamos prosseguir com a leitura do breve catecismo de Westminster. Nós temos lido todo domingo para nossa edificação e instrução. Pergunta de número 78, que proíbe o 9º mandamento. O 9º mandamento é não dê falso testemunho. Vamos ler juntos? O 9º mandamento proíbe tudo que é prejudicial à verdade ou injurioso, tanto à nossa reputação como a do nosso próximo. Ou seja, o 9º mandamento proíbe nós fazermos uso de palavras para denegrir a vida dos nossos irmãos, espalhar aquilo que é falso, fofocas, né? Aquilo que pode prejudicar a nossa reputação e a reputação do nosso próximo. Gente, o mês de agosto é conhecido como mês de missões na IPB. Então, ao longo desse mês, nós vamos nos dedicar a orar por missões. E hoje eu quero lembrar vocês, dos nossos parceiros, Pastor Rubens, Cíntia e a filha deles, Thaís, que estão na Igreja Presbiteriana da Argentina. Tá? Eles estão numa congregação que foi plantada lá por brasileiros, e a igreja está caminhando para ser organizada. O pastor Rubens esteve conosco há 2 semanas atrás, uma roda de conversa que nós fizemos quarta-feira aqui na igreja. Foi um tempo precioso, onde ele compartilhou inúmeros desafios conosco acerca da igreja da Argentina e também dos desafios culturais que eles têm enfrentado. Então hoje nós vamos orar publicamente por eles, como igreja, intercedendo pela vida deles. Eu quero chamar o presbítero Paulo Henrique aqui na frente para nos conduzir nessa oração. Aproveitando também, já chamando as crianças aqui na frente, nós vamos orar junto com vocês também. E o presbítero vai nos conduzir nesse momento de oração de intercessão.
por essa família missionária que nós temos investido, que nós estamos caminhando juntos, e também pela Argentina. Bom. Amado Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome, Pai, porque o teu evangelho tem sido pregado às nações, Pai. Nós somos gratos, meu Deus, pela vida dessa família, Pai. Do pastor Rubens, da Cíntia, Senhor Deus, que com a sua família saíram daqui, Pai. Daqui do conforto da língua, do conforto da sua família, do conforto da sua cultura, dos seus costumes, e foram para um outro país, Pai. Para aquela nação argentina, Pai. E nós queremos clamar, Senhor Deus, a cobertura do teu sangue sobre a vida dessa família, Pai. Que tem ali se esforçado, tem se dedicado, Pai, a alcançar vidas, Pai. Eles enfrentam grandes dificuldades com o idioma, dificuldades com a cultura. Às vezes, Senhor Deus, costumes que são diferentes dos nossos, Pai. E isso muitas vezes atrapalha, Pai. Nós queremos pedir que, em nome de Jesus, o teu Espírito Santo esteja sobre aquela nação, esteja convencendo eles do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Que eles sejam alcançados pelo teu evangelho, que essa família consiga conquistar, Senhor Deus, o espaço que eles precisam, Senhor Deus, o apartamento que eles precisam, Senhor. O Senhor sabe de todas as necessidades, a questão da saúde da irmã Cíntia, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos rogar a tua bênção como igreja do Senhor, Pai, sobre a vida dessa família, pedindo a tua proteção, e que o Senhor, em nome de Jesus, faça com que o evangelho cresça dentro da Argentina, Pai, e ela seja uma nação santa, Pai, como santo é o Senhor. É o que nós te pedimos agradecendo em nome de Jesus. Amém. Maravilha, gente. Deus abençoe, crianças, boa aula para vocês. Desculpa, gente. Vamos orar pelas crianças. Eu pensei que o pastor ia fazer essa oração. Amado Deus, eterno Pai, querido Senhor Jesus, aqui estão as crianças, Pai. O Senhor disse que delas é o reino dos céus, Pai. Nós queremos pedir a tua bênção sobre estas crianças que estão aqui. Queremos pedir, Pai, que o Senhor leve elas a amar ao Senhor, Pai, porque isso é uma obra do teu Espírito Santo, Pai. Que em nome de Jesus elas possam aprender de Ti, possam crescer em graça, em estatura, em conhecimento do Senhor, Pai. Que elas sejam protegidas pelo Teu Santo Espírito, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor as livre do mal deste mundo, Pai. Que elas sejam inocentes, Pai, e cresçam em santidade, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, gente. Eu vou dar um recado aqui, que há grandes chances de eu esquecer depois. Tá? Então, eu vou ler, porque agora eu me lembrei e vou dar um recado para vocês. Tá? Terceiro domingo de agosto, nós vamos dar início a uma classe de novos membros. Tá? Então, você que tem frequentado a nossa igreja e gostaria de se tornar membro, por favor, fale comigo no final do culto, para nós já inscrevermos vocês, tá? Nós já temos aí 2 casais que vão participar, mas se você está congregando, frequentando nossa igreja, está gostando e quer fazer parte, se tornar membro, por favor, me procure. Nós vamos iniciar no terceiro domingo de agosto, sem ser no próximo domingo, no outro uma classe de novos membros, para você iniciar o seu processo de membresia. Bom? Então vamos dar início ao nosso tempo de reflexão. E hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens, que é Pequenas Orações, Grande Deus. Pequenas Orações, Grande Deus, e nós vamos conversar sobre essa série ao longo do mês de agosto. E ao longo da minha jornada, o que eu mais ouço das pessoas a respeito da oração é: pastor, é difícil demais orar. Porque quando eu vou orar, eu não sei o que dizer. Eu não sei o que falar. Você já ouviu isso? Ou você já vivenciou isso?
No momento onde você está em oração e você se pergunta, o que eu faço agora, né? O que eu falo? O que eu pronuncio diante de Deus? Essa é a dúvida que paira no coração de muitas pessoas, pessoas que entenderam que precisam orar, que entenderam a necessidade da oração, mas quando vão orar, mas o que eu falo agora, né? O que eu pronuncio diante de Deus? E se eu te disser que na oração, Deus não está tão interessado nas nossas palavras? O grande desafio que nós temos quando nós oramos é que nós estamos preocupados em fazer orações pomposas, com belas palavras, mas Deus não está preocupado com a nossa performance, Deus não está preocupado com as nossas belas orações, Deus não está preocupado com o uso correto que nós fazemos das palavras. Tanto que quando Jesus nos ensina a orar em Mateus capítulo 6, Ele nos instrui aí para o nosso quarto, a fechar a porta e orar para o nosso Pai que está em secreto. E olha só que curioso, Jesus não fala que o Pai nos ouve em secreto, Ele diz que o Pai nos vê. Ele nos vê enquanto nós oramos, Ele nos enxerga. Então Deus não está preocupado com quem fala bem, Deus está preocupado com quem corre na direção dEle e quer desfrutar da sua presença. Deus não está preocupado com o nosso falatório enquanto nós oramos. Pelo contrário, nas Escrituras, o que nós mais vamos encontrar são orações curtas, orações honestas, orações imperfeitas, feita por gente marcada pela culpa, pelo medo, pela dúvida, pela necessidade. Então Deus não quer nossas belas orações, Ele nos quer. Ele nos quer. Assim como um pai não está preocupado com a oratória do seu filho quando ele é criança, né? O pai não fica preocupado com isso, né? Muito pelo contrário, quando o filho não sabe falar direito, dá risada, ainda olha que fofinho, né? Um pai não está preocupado com a performance do seu filho. O pai está preocupado com a presença. Pais querem desfrutar da presença dos seus filhos. Não ficam medindo as suas palavras, não ficam avaliando as suas palavras. E como eu já disse, um homem conhecido como Antônio, a verdadeira oração, ela começa quando as palavras terminam. A verdadeira oração começa quando as palavras terminam e tudo que nos resta é desfrutarmos da presença de Deus. E por muito tempo nós aprendemos que oração é falar com Deus, mas oração é muito mais do que palavras. É um relacionamento com Deus onde o mais importante é nós desfrutarmos da presença dEle, mesmo quando nós não temos o que dizer. Onde ouvi-lo é mais importante do que aquilo que nós falamos. Isso muda tudo. Então, quando nós formos orar, nos preocupemos menos com as palavras e mais em desfrutarmos da presença dEle. Em ouvir a voz dEle que soa por meio da sua palavra. Em respondê-lo, às vezes com palavras curtas, às vezes com o silêncio. Pequenas orações. Mas nós temos um grande Deus. Então eu quero conversar com você hoje sobre uma breve oração, que ela ficou conhecida na história da igreja como a oração do coração, onde alguns vão dizer que todo cristão deveria fazer essa oração em cada respiração que ele faz, conhecida como a oração do coração, que é: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Essa breve oração que tem muito a nos ensinar. Eu quero ler com você o texto de Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Essa história que Jesus conta. Fique à vontade para abrir sua Bíblia, o texto também vai ser projetado. Fique à vontade, caso você queira somente ouvir também.
a alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Oremos mais uma vez. Pai, é a Tua palavra viva, eficaz, que foi lida, Senhor. Rogamos que o Seu Espírito Santo fale conosco, porque nós nada podemos fazer sem o Senhor. Então que o Seu Espírito Santo fale conosco, aos nossos corações, para que a nossa vida seja transformada mais uma vez pela Sua palavra e pelo Seu Espírito. Amém. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que muitas palavras não são sinônimo de uma boa oração. Falar demais enquanto você ora não significa que você fez uma boa oração. Então Jesus contou essa parábola para pessoas que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Então nós vamos ver que é possível você orar e pecar. Tá? É possível que na oração, que a sua oração seja marcada pelo ódio ao próximo, pela soberba. E é possível orar sem que as nossas orações sejam marcadas pela confiança em Deus. E sem serem marcadas pelo amor ao nosso próximo. Nós vamos ver isso ao longo dessa história. Então, primeiro, Jesus nos apresenta aqui um cenário. 2 homens subiram ao templo para orar. O objetivo desses 2 homens aqui era a oração. Os 2 homens subiram ao templo com a intenção de orar. E havia 2 momentos no dia, no templo de Jerusalém, de manhã às 9 horas e à tarde às 15 horas, em que o povo se dirigia ao templo para fazerem os sacrifícios diários, sacrifícios de animais, e fazer suas orações. Então essa história aqui se passa num contexto de oração pública. São 2 homens que estão na igreja, tá? No culto, para contextualizar para o nosso tempo. São 2 pessoas que estão no culto, estão fazendo as suas orações a Deus. Então Jesus nos apresenta 2 personagens, o fariseu e o publicano. Os fariseus eram uma classe religiosa judaica, onde eles se consideravam os mais piedosos da nação e os seguidores mais rigorosos da lei mosaica. Essa definição de um historiador da igreja conhecido como Flávio Joséfo, o mais antigo historiador da história da igreja. Tá? Eles eram, então, os mais piedosos da nação e seguidores da lei mosaica. Já os publicanos eram judeus também, que trabalhavam coletando impostos do próprio povo para Roma. Tá? Então eles eram judeus que estavam coletando impostos para uma nação inimiga. Por isso eles eram considerados traidores, eram marginalizados e cotados como os piores dos pecadores. São esses 2 personagens que Jesus traz nessa história. E no verso 11, nós vemos que o fariseu estava orando em pé. E alguns vão dizer que era costume de um judeu orar em pé, com as mãos e com os olhos voltados para o céu. Essa era a forma mais comum em que eles oravam. E o texto diz que o fariseu estava orando no íntimo. Mas a tradução mais aceita, e algumas outras versões vão trazer essa tradução, vão dizer que o fariseu orava para si mesmo. A tradução vai dizer que o fariseu não orava para Deus, o fariseu ele orava para si mesmo. Então, gente, é possível que na oração
a gente ore mais para nós mesmos do que para Deus. Mas como saber que eu oro para mim mesmo? Vamos fazer um checklist aqui? Quando eu me satisfaço mais nas minhas belas palavras, ao invés de me satisfazer em Deus, eu estou orando para mim mesmo. Sabe aquele momento da oração? Cara, hoje a oração foi uma bênção, né? Porque eu consegui falar diante de Deus, né? Rapaz, eu acho que Deus ficou impressionado com a minha oração, né? Quando nós nos satisfazemos mais nas nossas belas palavras, ao invés de nos satisfazermos em Deus, nós estamos orando para nós mesmos. Quando eu avalio a qualidade das minhas orações a partir das minhas emoções, né? Tem algumas pessoas que falam, pastor, hoje a oração que eu fiz no meu quarto não foi boa, mas eu falo, por quê? Pastor, eu não senti nada, né? Não senti aquele arrepio, né? Não chorei enquanto eu orava. Então, quando eu avalio a qualidade das minhas orações a partir das minhas emoções, eu estou orando para mim mesmo. Quando a minha satisfação na oração está no fato de eu ter cumprido uma tarefa, e não por eu ter desfrutado da presença de Deus, eu estou orando para mim mesmo. Quando nós encaramos a oração apenas como uma tarefa, tipo, ufa, hoje eu consegui orar, né? Hoje eu consegui riscar mais um item da minha agenda, do meu checklist. Estou satisfeito, mas não satisfeito porque eu encontrei a Deus. Estou satisfeito porque eu orei, eu cumpri uma tarefa. Quando eu faço belas orações para surpreender as pessoas e não para me relacionar com Deus. Isso no contexto de oração pública, onde nós estamos preocupados que as pessoas deem um tapinha nas nossas costas e dizem, irmão, que bela oração, hein? Que ser espiritual você é. É quase um anjo, né? Quase um arcanjo dos céus, né? E por último, quando as minhas orações são centralizadas apenas nas minhas necessidades, nos meus problemas e nas minhas dificuldades, eu estou orando para mim mesmo e não para Deus. Um homem chamado Peter Escaseiro, ele resumiu isso fazendo uma paráfrase da oração do Pai Nosso. Quando nós oramos, santificado seja o meu nome, venha o meu reino e seja feita a minha vontade. Então é possível que na oração nós estejamos orando para nós mesmos e não para Deus. Como diz o escritor Anselm Grün, o fariseu na sua oração, ele fica girando em torno de si mesmo. Ao orar, ele não sai de si mesmo. Ele não olha para Deus. Ele só olha exclusivamente para a sua pessoa. E olha só o que ele diz: muitas pessoas piedosas pensam que oram a Deus, mas ficam dentro de si mesmas, oram a si mesmas e adoram a si mesmas. Nas suas orações, você gira em torno de si mesmo? Ou nas suas orações, você gira em torno de Deus? Mas veja comigo o conteúdo da oração do fariseu: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Gente, é possível que o fariseu estivesse fazendo essa oração de forma audível, tá? Então imagine que ele está no templo, as pessoas estão ali oferecendo seus sacrifícios, fazendo a oração junto com a queima de incenso no templo, e é possível que o fariseu estivesse fazendo essa oração de forma audível, com o único objetivo de humilhar e exortar o publicano. E alguns historiadores vão dizer que era muito comum os fariseus fazerem isso. Tá? Era comum eles fazerem essas orações para humilhar aqueles que estavam presentes, para se sentir superior às pessoas. Então Jesus está usando uma cena comum no cotidiano do templo, e isso acontecia no templo. Observe ainda que é uma oração longa. No grego, o fariseu usa 28 palavras, contra 5 palavras que o publicano vai utilizar no grego. Tá? A oração do fariseu é longa. Imagino que por ser fariseu foi uma oração eloquente, uma oração sentimental, carregada por emoção.
na sua oração, todos os adjetivos que ele utiliza e que ele orgulha de não ser aquilo, tem por objetivo cutucar o publicano. Então ele está orando para si mesmo e está orando para cutucar o outro. Injusto, ladrão. Essa era a fama dos publicanos. Eles eram conhecidos como injustos, ladrões. E aqui o fariseu ainda pressupõe que ele era adúltero. Olha quanto pecado esse fariseu cometeu na oração. Estava orando para si mesmo, cutucando o outro e julgando o outro. Senhor, ele é injusto, ladrão, e não seria demais dizer adúltero. E graças a Deus eu não sou como ele, como esse publicano. Então o fariseu ora para se engrandecer e para diminuir o outro. Ele ora para se sentir mais espiritual do que as outras pessoas. Ele ora para se sentir melhor do que os outros. E quantas pessoas se dedicam às práticas da oração, da leitura bíblica, para se sentirem melhor do que as pessoas. Mas deixa eu te dizer isso aqui, se as nossas orações, se as nossas práticas devocionais, se os nossos exercícios religiosos estão nos tornando em pessoas arrogantes e dando a sensação de que somos superiores às pessoas, nós precisamos reavaliar urgentemente as nossas práticas. Os termos cristão e arrogante não cabem na mesma frase. Não cabem. São polos totalmente opostos. A nossa devoção e o nosso relacionamento com Deus deve necessariamente gerar humildade em nós. Caso contrário, não entendemos nada do Evangelho ainda. Caso contrário, não entendemos a boa notícia do Evangelho de Cristo Jesus. Porque eu e você afirmamos que tudo que recebemos da parte de Deus é graça, não é? Não é essa afirmação que nós fazemos? Tudo é de graça. Que tudo que está relacionado à nossa salvação, quem conquistou foi Cristo Jesus, sem nenhuma participação nossa, porque nós estávamos mortos, não é isso que nós afirmamos? Todo mérito pessoal é excluído naquilo que Cristo Jesus faz. Se eu e você pertencemos a Ele, estamos no seu reino, não foi por causa daquilo que eu fiz, do que você fez, então não existe mérito algum. O mérito é todo de Cristo. Foi esse texto que nós lemos na liturgia? Pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês. A graça derramada, a fé que lhes foi dada, não vem de vocês. É dom de Deus, veio de Deus. E ninguém se aproxima de Deus por meio daquilo que faz. Por quê? Porque Deus sabe o coração que nós temos, para que ninguém se glorie. Então, como é possível um cristão ser arrogante e orgulhoso, sendo que tudo que recebemos foi de graça? Não tem como. Não tem do que nós nos orgulharmos, porque o Evangelho nos humilha. E afirma que só somos o que somos por causa da graça revelada em Cristo Jesus. Então, se nós compreendemos o Evangelho, necessariamente isso vai nos conduzir à humildade. Isso vai nos diminuir e nos tornar humildes. Afinal de contas, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós nos relacionamos com Ele, mais evidente fica o tamanho do nosso pecado, da nossa maldade, do nosso orgulho, e maior a necessidade que nós temos da graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Por isso, se sua vida de devoção te faz andar de nariz empinado, você está na direção oposta do Evangelho de Cristo Jesus. Você ainda não compreendeu a graça dele que foi revelada na cruz. Mas o fariseu ainda se orgulha da sua piedade. E convenhamos, externamente, este homem era um homem exemplar. A lei de Moisés recomendava um jejum por ano no dia da expiação. Esse homem jejuava 2 vezes por semana. A lei mosaica recomendava o dízimo de algumas coisas específicas. Este homem dava o dízimo de tudo que ele tinha. Externamente, ele tinha muitos motivos para se orgulhar.
porque a vida dele, externamente, era uma vida exemplar. Mas veja só o que esse homem J.C. Ryle afirma para nós: sempre que examinarmos a nós mesmos, não procuremos avaliar-nos por meio da comparação com o padrão de homens. Porque quando nós nos comparamos, nós sempre vamos nos comparar com quem é pior do que nós, não é verdade? A gente sempre vai dizer: Senhor, eu sou ruim, mas existem umas pessoas por aí que eu vejo no noticiário que são piores do que eu, né? E nós nos justificamos com os padrões de homens para justificar que nós somos maus, mas não somos tão maus assim. Existe alguma bondade em nós. Mas olha só o que ele afirma: olhemos tão somente para as exigências de Deus. Aí quando nós nos colocamos diante do padrão divino, diante do santo, quem é bom? Diante do perfeito, diante de Deus, quem é bom? Aquele que age de acordo com esse princípio nunca será um fariseu. Aquele cujo padrão está no santo Deus, sempre vai olhar para o santo e dizer: eu sou pecador. Se você viver sua vida, medindo a sua vida de acordo com os padrões divinos, então você nunca será um fariseu. Veja ainda o que Gregório de Magno, um dos pais da igreja, diz para nós: foi o orgulho do fariseu que revelou aos seus astutos inimigos a cidadela do seu coração, que a oração e o jejum em vão mantiveram fechados. De nada servem todas as outras fortificações, enquanto houver um lugar que o inimigo tenha deixado indefeso. Gente, o que ele está dizendo aqui é muito forte. Ele está dizendo que é inútil fazermos longas orações, é inútil fazermos belas orações, é inútil gastarmos horas orando, lendo a Bíblia, vindo ao culto, se isso está gerando em você um coração orgulhoso. Ele está dizendo: é inútil. Se todas essas práticas estão te tornando orgulhoso ao invés de humilde, então é inútil. Sendo assim, gente, longas orações, belas orações, não são sinônimos de uma boa oração. Deus não está interessado na nossa performance, nas nossas palavras, no nosso desempenho. E por isso a boa oração é aquela que se satisfaz unicamente na misericórdia de Deus. A boa oração é aquela que se satisfaz unicamente na misericórdia de Deus. Então, em compensação, enquanto o fariseu se mantinha perto do altar, o publicano mantinha distância. Ele estava afastado. O publicano não se sentia digno de se aproximar. Ele permanece longe. Apesar de ser comum orar com as mãos e os olhos voltados para o céu, o publicano estava movido por um profundo senso de constrangimento diante de Deus, de tal forma que ele nem ousava olhar para o céu. Ele só conseguia manter a cabeça abaixada. Tamanho o seu constrangimento diante de Deus. E nesse momento no templo, use a sua imaginação agora, eles estavam acompanhando os sacrifícios. Os cordeiros estavam sendo mortos. O publicano estava olhando para o cordeiro sendo sacrificado, e ele sabia, de acordo com a lei de Moisés, que o cordeiro era apenas um substituto. O publicano sabia que o cordeiro estava recebendo aquilo que ele merecia. O cordeiro estava sendo morto no lugar dele, por causa das falhas deles, por causa dos pecados dele. Por isso, o publicano não tem tempo de ficar olhando para a falha dos outros. Porque quem tem consciência do seu próprio pecado não tem tempo para ficar caçando o pecado nos outros. Quando temos consciência do nosso próprio pecado e nos deparamos com o pecado de outras pessoas, nós nos movemos em direção a elas para curá-las, não para julgá-las, não para diminuí-las, não para jogar na cara delas o que elas são. Então, diante do cordeiro sendo sacrificado ali, e o publicano tendo consciência, era para eu estar ali.
Era para eu estar naquele lugar. O publicano, ele só consegue bater no seu peito. E ele bate no seu peito. Porque ele sabe que o padrão de Deus não é apenas externo. O publicano bate no peito diante do cordeiro sacrificado. Porque, como disse Jesus, ele sabe que é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. O publicano bate no peito que ele sabe, Senhor, o meu problema é aqui dentro. Meu coração está todo desregulado, a minha vida está toda desregulada. Ele bate no peito porque ele sabe que não é pecador porque ele peca porque ele é pecador. Porque ele está separado de Deus. Ele bate no peito porque ele sabe que se ele se empenhar em cumprir toda a lei, mas tropeçar em apenas um ponto, ele já é culpado de toda a lei. O publicano bate no peito com a consciência, Senhor, eu não consigo cumprir as suas exigências porque eu sou pecador. Ele bate no peito porque ele sabe que não pecamos contra Deus apenas externamente. Só de eu ofender com violência o meu irmão, eu já estou o matando. Só de pensar em me deitar com uma outra pessoa, eu já estou adulterando com ela. E o publicano bate no peito porque ele sabe que o preço de tudo isso é a condenação. E é a condenação eterna. Por isso, diante do cordeiro sacrificado, ele só consegue orar: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Só isso que sai dos lábios dele. Diante do cordeiro que está sendo o seu sangue derramado, ele só sabe dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Senhor, tem misericórdia porque a minha humanidade está corrompida. A ruptura com o Criador corrompeu a nossa humanidade. Nós nos tornamos corruptos, maus, corrompidos, pecadores. A oração do publicano é: Senhor, faz por mim o que eu sou incapaz de fazer. Muda o meu coração porque eu sou incapaz de mudá-lo. Eu não consigo mudar. O pecado está na minha carne, está nas minhas entranhas. Eu não consigo remover isso de mim. Essa é a oração do publicano. É só isso que ele consegue dizer diante do cordeiro que está sendo sacrificado: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Existem duas palavras no grego, geralmente usadas para misericórdia: eleos, que significa compaixão, bondade para quem necessita. Então, quando Jesus vê a multidão que estava aflita, sem pastor, o texto fala que Jesus teve eleos da multidão, ele teve misericórdia, ele teve pena da multidão. Isso é uma palavra, tá? Ter dó, ter compaixão, né? Geralmente é essa misericórdia que nos move a cuidar dos necessitados, dos aflitos, tá? E existe uma outra palavra que é hileskomé, que é tornar propício, expiar, remover a culpa, para que haja reconciliação. A palavra que Jesus usa nessa história que nós lemos aqui não é eleos, é hileskomé. Então, o publicano na oração, ele não está dizendo simplesmente: Senhor, tenha dó de mim. Senhor, sinta pena de mim. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está pedindo: Deus, faz o que eu não consigo fazer. Que esse cordeiro que está sendo morto, que ele verdadeiramente me substitua. Deus, não me trate conforme as minhas iniquidades. Sê gracioso comigo, apesar do meu pecado. Me conceda o seu perdão. É isso que o publicano está pedindo. Senhor, que esse cordeiro me substitua. Senhor, não me trate conforme as minhas iniquidades. E, gente, essa expressão no Novo Testamento só se repete uma única vez. Está lá em Hebreus capítulo 2, versículo 17. Olha só o que esse texto diz. Por esta razão, ele deveria ser semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos. Aqui está sendo falado de Jesus. Para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer
Hilés comé, expiação pelos pecados do povo. Então, gente, se misericórdia é Deus não nos tratar conforme as nossas iniquidades, isso significa que por Ele ser justo, Ele teve que tratar alguém conforme as nossas iniquidades. E Ele tratou alguém conforme as nossas iniquidades. Este alguém é o seu Filho amado Cristo Jesus. Aquilo que eu e você merecíamos receber, Cristo Jesus recebeu na sua carne. A boa notícia é que Deus, Ele tem misericórdia de nós. E por isso Ele enviou Jesus, que na cruz carregou por nós os nossos pecados. Deus tem misericórdia de nós, porque Ele nos deu o seu Filho. Onde aquilo que eu e você merecíamos, por conta dos nossos pecados, por conta dos nossos maus desejos, por conta dos nossos pensamentos maliciosos, aquilo que eu merecia receber, Cristo Jesus recebeu por mim, no meu lugar, porque Deus é misericordioso, porque Deus não nos trata conforme as nossas faltas. As pessoas nos tratam conforme os nossos erros, Deus não nos trata conforme as nossas iniquidades, conforme os nossos pecados. Então, se diante do cordeiro imolado e sacrificado no templo, o publicano já batia no seu peito, clamando a misericórdia de Deus, quanto mais nós, que temos a certeza de que Cristo, Filho de Deus, foi morto no nosso lugar, quanto mais nós, que temos a consciência que a cruz era minha, que a condenação era minha, que a cruz era nossa, que a condenação era nossa. Quanto mais eu e você deveríamos bater no peito em nossas orações e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E esse bater no peito também só se repete mais uma vez em todo o Novo Testamento. E é quando a multidão vê Jesus crucificado, o horror da cruz, e começam a bater no peito para se afastar daquela cena, para se afastar daquela crueldade, para se afastar do horror de ver o Cristo crucificado. Diante dele, todos nós deveríamos bater no peito. Diante do nosso Senhor crucificado, eu e você deveríamos bater no peito, porque o Santo morreu por mim, morreu por nós pecadores. Mas o Santo não morreu para nos afastar. O Santo morreu para nos aproximar de Deus. Por isso que Hebreus vai dizer que nós podemos nos aproximar de Deus com a consciência purificada, por meio do sangue aspergido, porque Cristo Jesus carregou o que eu e você deveríamos ter carregado. Gente, o publicano falou pouco, né? Mas perceba o tamanho da profundidade da oração, da sinceridade, da honestidade, da transparência e do quebrantamento na sua oração, de alguém que entendeu de fato a misericórdia de Deus, que sem Deus nós nada temos, nós nada somos, nós nada podemos fazer. Tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Então, diante do Filho crucificado, o que eu e você vamos pedir a Deus? O que vamos dizer na oração? Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá uma casa. Senhor, me faz rico. Sou até ridículo diante do Santo na cruz. Soa ridículo estar diante do Santo crucificado e pedir por coisas tão supérfluas, tão materialistas. O que nos resta pedir é: Senhor, eu quero conhecer Jesus e o poder da sua ressurreição, como diz o apóstolo Paulo. Quando Paulo se depara com Cristo e esse ressuscitado, tudo que ele pede: eu quero conhecer mais do Senhor. Eu quero conhecer o poder da ressurreição, eu quero desfrutar dessa graça.
O que nos resta, então, se não declarar que a graça, a misericórdia dele é melhor do que as coisas dessa vida? O que nos resta declarar, senão que nós queremos conhecer essa graça e desfrutar dessa graça diariamente? Gente, a oração nada mais é do que desfrutar da graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Diante do Cordeiro imolado, o que eu e você temos a dizer? A olhar para o santo crucificado na cruz, tendo consciência de que ele foi pendurado no madeiro para me substituir, o que nós podemos dizer senão: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Senhor, tem misericórdia do meu casamento. O problema do meu casamento é porque nós somos dois pecadores morando debaixo do mesmo teto. Senhor, tenha misericórdia dos meus filhos, porque eles são pecadores com pais pecadores. Senhor, tenha misericórdia do meu chefe, porque o problema do meu chefe é que ele é pecador. E o problema do funcionário do meu chefe é que ele é pecador. Ah, Senhor, tenha misericórdia dos líderes políticos, e se possível multiplique por 1000 essa misericórdia. Porque eles são pecadores. Gente, o objetivo na oração não é tornar nossas necessidades evidentes para aquele que já conhece todas as coisas. Por isso, quando Jesus ensina a orar em Mateus 6, ele fala: não fique usando de vãs repetições na oração, porque o Pai sabe do que vocês precisam. Ele vai conceder tudo o que vocês precisam, não precisa ficar lembrando para Ele isso. Um bom Pai, e o nosso Deus é o Pai perfeito, Ele sabe do que nós precisamos. Confie que Ele vai conceder isso a você. O objetivo da oração é nos deleitar em Deus. O simples fato de orar já é misericórdia de Deus. É trilhar um caminho até o trono que Jesus abriu. E diante disso, se a maior bênção que Jesus nos concedeu foi a reconciliação com o Pai, nós declaramos que essa é a maior bênção. O que Jesus veio fazer, em primeiro lugar, foi nos reconciliar com o Pai. Por que eu e você negligenciamos a oração? Se essa é a maior bênção que nós recebemos. Se a maior bênção que recebemos foi a possibilidade de nos relacionarmos com o Pai, porque só oramos para Ele pensando naquilo que Ele pode nos oferecer materialmente. Por quê? Orar e desfrutar da graça e da misericórdia dEle. Nos deleitarmos nele somente. Então veja, meu irmão e minha irmã, a conclusão que Jesus chega nessa parábola é que aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. O fariseu que se achava justo, voltou da oração sendo visto por Deus como um pecador, porque confiou em si mesmo ao invés de confiar em Deus, e não existe nada pior do que isso. De Deus olhar, te identificar como um pecador. Mas o publicano, consciente do seu pecado, convicto de quem ele é diante de Deus, reconhecendo que não precisa de nada além da misericórdia de Deus, este se levantou como justo aos olhos de Deus, porque confiou na misericórdia de Deus e não nos seus méritos. E não existe nada mais precioso do que nós termos a plena certeza de que Deus nos vê como justos, de que nós somos aceitos por Ele. A justificação da qual nós reformados tanto falamos, nada mais é do que o justo juiz se tornando favorável a nós, não por causa do que nós fizemos, mas por causa do que Cristo fez. Ele é favorável a nós e nos enxerga como justos porque alguém carregou a nossa condenação e a nossa dívida. Então Deus olha para nós agora e fala: esse aí é justo, por causa do que meu filho fez. Não existe nada mais precioso do que saber que nós somos justos aos olhos de Deus. Então, na oração, nós nos ajoelhamos com a plena consciência de que nós somos pecadores. E nos levantamos com a profunda convicção de que nós somos justos aos olhos de Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Então, toda vez que você se levantar da oração, lembre-se disso: você foi justificado por Deus.
Então nós voltamos da oração como justos, para agirmos como justos nos nossos casamentos, para agirmos como justos na educação dos nossos filhos, para agirmos como justos nos nossos trabalhos, para agirmos como justos onde quer que estejamos, para agirmos com as pessoas de acordo com a mesma misericórdia que nós recebemos. E esse é o maior desafio, né? Agirmos com as pessoas de acordo com a mesma misericórdia que nós recebemos. E Anselmo Grum, ele diz o seguinte: é orando que experimentamos a redenção, pois é na oração que os poderes deste mundo são destronados. Os sentimentos de culpa diante do Cristo crucificado perdem a sua força. Então os sepulcros se abrem e nós ressuscitamos com Cristo para a vida verdadeira, para a vida em Deus. E a oração é desfrutar dessa vida verdadeira que há em Deus. Então, gente, em oração, se preocupem menos com as suas palavras. Se preocupem mais em se deleitar na misericórdia de Deus, em desfrutar daquilo que Ele fez por você. Muitas e belas orações não querem dizer nada. O que Deus deseja são corações totalmente rendidos e que sabem que nada são, nada podem e nada fazem sem Ele. Que se ajoelham conscientes do seu pecado e se levantam com a certeza de que são justos aos olhos de Deus para agir com justiça no mundo. E aqui eu quero concluir essa fala. Eu já compartilhei isso aqui com algumas pessoas. Esse é um aplicativo que se chama Lectio 365. Se alguém sabe inglês aqui, temos uma professora de inglês. Ore a Bíblia todo dia. Veja só que curioso, não é leia a Bíblia todo dia, é ore a Bíblia todo dia. Quem me indicou isso foi o irmão da Conceição, o pastor Pezzini. Onde esse aplicativo é uma forma de oração onde nós oramos a partir das Escrituras. Onde o único objetivo é nos deleitarmos na misericórdia de Deus. Então o que esse aplicativo vai trazer? É uma antiga forma de orar, onde nós oramos a partir do texto bíblico. Para aprendermos a nos deleitar na misericórdia de Deus. Gente, eu tenho praticado isso, ele é dividido em um momento de oração pela manhã, 10 minutos. Um momento de oração na hora do almoço, 5 minutos. E um momento de oração antes de dormir, 5 minutos. Então, quando o pastor Pezzini me indicou isso, que ele está praticando, primeiro me humilhou, porque eu falei, se eu não tiver 10 minutos para orar pela manhã, 5 no almoço e 5 à noite, eu estou perdido. Eu abandono isso aqui, largo o ministério, vou fazer outra coisa da minha vida. Tá? Então, esse aplicativo primeiro me humilhou. E tem sido uma bênção, porque tem me ensinado a orar a partir das Escrituras. A me concentrar mais em Deus, a girar menos em torno de mim mesmo e girar mais em torno de Deus. Me aprendendo a oração a não ficar só pedindo, mas me deleitar nele. Então, se faz sentido para você, eu convido você a você praticar isso durante essa semana. Mesmo que não faça sentido para você, pratique. Eu tenho feito isso há 4 meses e tem me feito muito bem. Mudou minha vida de oração mesmo, tá? Se você quiser, você pode escanear aí o QR Code, tá? E baixar o aplicativo. Se você não souber ler o QR Code, eu te passo depois, tá? Mas faça, né? Você vai ver que isso vai te ajudar. O grande problema que nós temos na oração é que a gente acha que sabe orar, e a gente não sabe orar. Nós precisamos aprender a orar. E precisamos aprender a orar para nos deleitarmos em Deus, na misericórdia que vem dEle, tá? E girar menos em torno de nós mesmos, e girarmos mais em torno de Deus. O alvo é desfrutarmos dEle na oração, tá? Então, se faz sentido para você, eu te desafio, pratique por uma semana. Você vai ver que vai te fazer muito bem, vai te ajudar no aprendizado da oração, tá? Depois, se você quiser, escaneie, eu posso te ajudar a baixar. Você pode fazer lendo, você pode fazer
orando junto. O objetivo não é uma devocional, tá? É para você orar, tá? Com aquilo que está sendo proposto. Então fica a indicação para você que quer aprender a orar, que quer criar um hábito de oração. Isso aqui tem me ajudado muito, espero que ajude você também. Tá? Então nós passamos para esse momento da ceia do Senhor. Eu quero convidar a Emily aqui na frente, o pessoal do vocal também. Nós vamos cantar mais uma canção. Mas esse momento onde nós participamos da mesa é um momento que nós batemos no peito e clamamos: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Se alguém se aproximar da mesa dizendo: não, essa semana até que mandei bem, não pequei muito, estou até mais ou menos santo, e posso me aproximar da mesa por conta disso, eu digo para você: não participe. Se essa é a sua motivação, se você está olhando para si mesmo, para o seu desempenho, eu recomendo: não participe dessa mesa. Essa mesa Jesus está chamando pecadores. Aqueles que sabem que são pecadores. Aqueles que sabem que só podem se aproximar dessa mesa e ter ousadia para se aproximar dessa mesa, porque é o santo que morreu por nós que está nos convidando. Mas tem aqueles que falam: não, pastor, olha, minha vida está detonada, pastor. Minha semana aí, no trânsito, xinguei bastante, né? Briguei muito com a minha esposa. Ah, pastor, eu não posso me aproximar. Se essa é a sua motivação, eu digo para você que Jesus chama pecadores ao arrependimento. Pare de olhar para si mesmo, para os seus sucessos, para as suas falhas, para os seus pecados. Olhe para o que Cristo fez. Aqueles que olham para o que Cristo fez e sabem e confiam que só podem se sentar na mesma mesa que Ele por conta do que Ele fez. Essa é a maneira correta de participar dessa mesa. Tendo a certeza assim: eu tenho misericórdia de mim, pecador. Nessa mesa, sabe o que Ele diz para nós? Eu tenho misericórdia de vocês. A minha graça está sobre vocês. O meu perdão está sobre vocês. O meu favor está sobre vocês. Então, quando você comer do pão e tomar o cálice, lembre-se disso. A misericórdia, o favor e a graça dele estão sobre nós. Vou chamar o presbítero José Carlos aqui na frente. Não, ele já está aqui, ele vai cantar. O presbítero Raimundo e o presbítero Paulo Henrique aqui na frente para me ajudarem na distribuição dos elementos. E nós vamos fazer um momento de oração agora. Depois a equipe de música vai cantar mais uma canção. Aqueles que forem participar, fiquem de pé, segurem os elementos em mãos para participarmos juntos no final. Essa mesa não é a mesa da igreja presbiteriana, essa mesa é a mesa do Senhor Jesus Cristo. Então, se você crê em Cristo Jesus, se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você pode participar dessa mesa. Mas vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, Filho do Deus vivo, tem misericórdia de nós, pecadores. Tudo que nós precisamos é da sua graça, Senhor, que se revelou a nós, que caminhou entre nós, que sofreu pelos nossos pecados, foi crucificado por nós, derramou o seu sangue por nós, foi morto em nosso lugar, para nos dar uma nova vida. Senhor, nós queremos desfrutar da nova vida que há em Ti. Dessa nova vida que flui da Sua ressurreição, onde nós não somos mais os mesmos. Nos ajude a desfrutar dessa vida, Senhor. Que o Seu amor nos transforme. Que a Sua graça nos levante. Que a Sua justiça que está sobre nós nos impulsione.
a vivermos como santos no mundo, para a glória do seu nome. Senhor, nós consagramos os elementos, sabendo que o suco de uva é apenas suco de uva, o pão é apenas pão, mas que o seu Espírito Santo, de maneira graciosa, comunica tudo que o Senhor fez a nós. Por isso que te pedimos, Senhor, que neste momento o pão, Senhor, e o cálice possam nos renovar, nos dando a plena certeza do seu perdão, do seu amor que está sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Você que vai participar, eu convido você a ficar de pé. Nós vamos cantar mais um hino. Segure os elementos para que possamos participar juntos no final. Longe
Então, na noite que Jesus foi traído, ele pegou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Comei dele todos. Por semelhante modo, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, em memória de mim. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tenha misericórdia de nós, pecadores. Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estabelece o seu reino no meio de nós. Santo Espírito, fôlego do Deus vivo, renova a nossa vida, renova a sua igreja, renova os enfermos, renova o mundo inteiro. Amém e amém. Você pode sentar. Eu gostaria de pedir só um pouco da sua paciência, que hoje nós temos uma homenagem a fazer aos oficiais e nós vamos orar pelos aniversariantes do mês. E aí nós vamos finalizar o nosso tempo, tá bom? Eu quero chamar as crianças aqui na frente, que elas vão falar para nós tudo que elas aprenderam. O Senhor visitou Sara como tinha dito e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho. Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado, ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dará à luz. Abraão que deu o nome de Isaque. Maravilha, gente. Obrigado, viu? Por nos lembrarem que Deus é fiel e cumpre suas promessas. Os abençoe, podem sentar.